Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Que a graça, a paz, a bondade, o favor de Deus sejam multiplicados sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Eu sou a missionária Jessie, que Deus te abençoe poderosamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de ativar as notificações em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas no dia de hoje, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, que tem por título A Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos. E diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. Neste texto, nós vemos o Senhor no lago de Genezaré. E junto à praia, o Senhor, ele viu, junto à praia do lago, o Senhor, ele viu 2 barcos. E ele também percebeu que os pescadores haviam descido do barco. Porém, eles estavam lavando as redes, finalizando ali o seu trabalho, podemos assim descrever. Só que Jesus, ele perde um dos barcos emprestado, barco esse sendo o de Pedro, e pediu para Pedro afastar o barco da onde ele estava ali parado, na beira da praia. E o Senhor, ele foi e pregou aquela multidão. E quando ele acabou de falar, nós vemos no texto que o Senhor, ele dá uma direção a Pedro, fazendo Pedro voltar ao fundo do mar e lançar as redes para pescar. Mas Pedro, ele diz: Simão, ele fala: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Querido, sabe o que isso nos ensina? Que ainda que eu e você, nós estamos tentando, estamos trabalhando, estamos nos esforçando, mas sem a direção de Deus, nada acontece, muito menos flui na nossa vida. Pedro não estava ali prostrado, não. O barco estava encostado, eles já não estavam, porque eles já tinham tentado fazer aquilo que eles estavam precisando, até porque o sustento
Para eles, naquela época, era através da pescaria. Mas eles estavam lavando as redes, mas sem direção. Então o Senhor, quando ele dá a ordem, Pedro, ele vai lá tentar novamente diante daquilo que ele não estava tendo resultado, porque agora ele não ia mais fazer aquele trabalho diante das suas conclusões ou mediante a experiência dos anos que ele adquiriu com o trabalho e a profissão dele, junto com Tiago e junto com João, os filhos de Zebedeu. Agora eles tinham uma direção específica. Então ele diz: sobre a tua palavra lançarei a rede. Porque a confiança de Pedro agora já não estava mais diante das suas conquistas, diante, como eu falei, da maturidade, diante de tudo aquilo que ele adquiriu ao longo dos anos. Assim é na minha vida e na sua vida, independente da área que você está tentando e de repente não está conseguindo resultado. De repente você trabalhou há tantos anos, de repente você passou a noite toda aí buscando uma saída, um pedido, uma resposta de Deus acerca dessa questão. De repente na sua vida pode ser a família, de repente pode ser a vida financeira, de repente pode ser a vida, o relacionamento, de repente pode ser a vida corrigindo, a vida conjugal, de repente pode ser tantas outras coisas, ou a saúde, e você não está tendo resultado. Mas quando o Senhor ele libera uma palavra sobre as nossas vidas, queridos, é um decreto de que Deus já deu acesso ao milagre na sua vida. E diz o texto que eles fazendo assim, conforme Deus ordenou a Simão, veja bem, o Senhor ele viu 2 barcos, mas ele escolheu o de Simão. E através de Simão, Pedro, que obedeceu, entenda, quando você obedece uma ordem do Senhor, quando você obedece uma direção de Deus, todos que estão à sua volta, eles também colhem das bênçãos que Deus tem sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz que a quantidade de peixes era tão grande que rompia a rede. Só que eles fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E ambos os barcos foram cheios, de maneira que quase os barcos afundavam de tanto peixes. Quem está ao seu redor, quando você se posiciona, quando você se entrega a Deus, quando você entrega a sua vida, quando você entrega o seu coração, quando você entrega as suas vontades, quando você entrega a Deus as suas forças, quando você entrega a Deus até as tuas deficiências, as tuas falhas, Deus ele faz tudo novo, Deus ele promove coisas novas. O Senhor aqui na palavra, ele derramou naquele dia, naquele instante, tantos peixes que até o outro barco teve que ajudar, teve que também colher e presenciar o milagre que Deus, que Jesus, naquele momento liberou sobre a vida daqueles pescadores. E Pedro, ele se prostrou aos pés de Jesus, porque ele viu que aquilo que ele estava tentando fazer sozinho já não dava mais certo. Mas quando Jesus apareceu e liberou a palavra, tudo se fez diferente. Tudo se fez de maneira abundante. Ele se prostra e ele reconhece a sua natureza pecaminosa. Todos se espantaram diante daquele milagre, diante dessa pesca maravilhosa. Só que o Senhor, ele disse a Simão Pedro, mesmo ele reconhecendo que era pecador, e quando eu e você reconhecemos que somos pecadores, nós estamos declarando a Deus que nós necessitamos da sua graça, que nós necessitamos da ajuda, da direção, da voz de Deus. Quando nós reconhecemos que sem Deus nós não podemos nada, nós estamos declarando a Deus que nós necessitamos da sua presença
recompensa em todas as coisas. Deus, Ele se alegra diante de pessoas que se prostram reconhecendo que precisa mudar de vida, que aquilo que já não estava mais dando resultado precisa de uma entrega diferente diante da vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor falou a Simão para ele não temer, porque de agora em diante ele seria pescador de homens. Ele não iria mais trabalhar naquela função, mas ele iria trabalhar agora debaixo de uma direção certa, debaixo de um propósito do reino de Deus, e que também não iria faltar provisão, e que também não iria faltar o sustento de Deus. É assim na sua vida. Quando você segue uma palavra liberada de Deus sobre a sua vida, não temas, não fique com medo, não tenha medo de andar pela fé, porque Deus, Ele traz provisão. Deus, Ele levanta pessoas para te abençoar. Deus, Ele te conecta com pessoas que vão te abrir uma porta, pessoas que vão ser um canal de bênção na sua vida, pessoas que têm o coração disponível a Deus, que vão vir e vão te abrir algo conforme o propósito que Deus tem no seu destino. Deus, Ele sempre vai trazer aquilo muito mais do que você precisa. Deus é abundante. Deus não é Deus de escassez. Não, o Senhor, Ele é Deus de milagres. Deus é Deus de multiplicação. Deus não vai deixar faltar. Se você está preocupado, se você está preocupada com a vida financeira, algo que você está pedindo a Deus em prol da sua família, o sustento da sua família, tenha certeza e creia que Deus não vai deixar faltar, mas Deus vai multiplicar aquilo que você, a ferramenta que Deus já te deu, os dons, os talentos que Deus já te confiou. Deus vai te abençoar quando você entregar a sua vida, quando você entregar a sua vida diária, quando você entregar as suas escolhas, quando você entregar o seu pecado a Deus. E o que é o pecado, Jéssica? O pecado pode ser uma bebida, o pecado pode ser a prostituição, o pecado pode ser a mentira. O pecado são muitas coisas que às vezes o ser humano, sem entendimento, sem conhecimento de quem é Deus, não consegue, acha que é difícil sair, e não é. Não é. Deus, Ele tem todo o poder, não tem pecado a não ser blasfemar contra o Espírito Santo, que Deus não possa, querido, te tirar, te livrar. Entrega isso que está no teu coração. Entrega tudo que você já tem tentado fazer e você tem visto que já passou anos da sua vida. E você não se sente uma pessoa feliz, uma pessoa que tem paz, uma pessoa realizada, um homem que não tem alegria na vida. Não entrega o teu barco a Deus. Anda debaixo da direção de Deus. Anda debaixo do chamado que Deus te confiou. Se Deus falou para você ministrar, vai ministrar. Se Deus mandou você louvar, vai louvar. Se Deus mandou, se você tem o talento de ser um grande empresário, uma grande empresária, vai viver aquilo que Deus te chamou. Se é para você ser um missionário, uma missionária, vai viver o que Deus te mandou. Se Deus mandou você fazer tal coisa, vai fazer o que Deus mandou, porque Deus vai trazer provisão, Deus vai trazer milagre, Deus vai trazer aquilo que você precisa. E além de tudo isso, você vai acenar para pessoas que através da sua vida, da sua obediência, você também vai ser um abençoador. Você também vai abençoar pessoas. Se você é uma pessoa que tem uma graça de Deus de se conectar com pessoas, de fazer ponte entre pessoas, faça o que Deus te mandou, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te favorecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós estamos na campanha com o propósito do destravar de Deus sobre as nossas vidas. Você que crê, toma posse dessa palavra, glorifique e manifeste a sua alegria e que você receba essa palavra de Deus. Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor permitir.